Senhores deputados e senhores deputados, nós vamos iniciar a nossa audiência com o Sindicato Técnico das Ambulâncias de Emergência. Temos connosco o Sr. Presidente do Sindicato, Ricardo Rocha, e o Vice-Presidente, que é o Pedro Louro. Vamos iniciar. A Presidente ainda não chegou, depois chegará a assumir a Presidência. Sr. Presidente, Sr. Ricardo Rocha, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia aos senhores deputados. Desde já quero agradecer o facto de nos receberem num curto espaço de tempo. O nosso objetivo principal deste pedido de audiência foi o de clarificar os senhores deputados e as senhoras deputadas sobre algumas das afirmações que foram proferidas aqui em sede de comissão por parte da Ordem dos Enfermeiros no passado dia 16. Após ouvirmos algumas dessas declarações, nós ficamos com a sensação que muito daquilo que foi dito aqui, quase na totalidade, eram declarações falsas, que, em nosso ver, tinham que ser desmentidas com factos e não com subjetividade, como foi aqui afirmado. Para que possam perceber o que é um técnico de ambulância de emergência, para ir rapidamente enquadrar, nós fomos criados em 2004, na altura do Euro 2004. Quando foi realizada a prova de futebol cá em Portugal, o INEM foi obrigado a profissionalizar os serviços para poder prestar assistência nessa prova. Aproveitando então esse mesmo facto, avançou-se com o resto dessa profissionalização nos restantes ambulâncias. Iniciamos com 130 TAEs a nível nacional e temos gradualmente vindo a aumentar esse número. Aumentou um aumento exponencial em 2007, quando da requalificação da rede de urgências. Neste momento somos cerca de 753 técnicos no INEM. Há que referir, nós só existimos no INEM, não existimos em mais nenhum organismo. O processo de seleção e de entrada é obrigatório o 12º ano. Neste momento, posso garantir que quase 80% dos TAEs são licenciados. É necessário passar por um processo de avaliação curricular, testes psicotécnicos, provas de condução e um curso que comporta mais ou menos 260 horas, que é um curso de tripulante de ambulância de socorro, um curso de desfibrilação automática externa e um curso de condução de ambulância para poder efetuar essa mesma condução. Nós estamos dentro do Instituto, operamos diretamente as atuais ambulâncias de emergência médica, antigas suporte básico de vida. Eu aqui queria só referir, já desde o início, uma das falsidades que foi aqui dita na última comissão. Os TAEs foram e são os únicos profissionais que tripularam e fazem neste momento esse mesmo trabalho nas ambulâncias de emergência médica antigas suporte básico de vida. Nunca houve nenhum profissional. Aquilo que foi afirmado aqui, que nós, a partir de agora, portanto, aqui a indicação foi que, a partir de agora, estes profissionais vão fazer vão estar a tripular estas ambulâncias, é mentira. Nós já o fazemos desde 2004, desde que elas foram criadas. Nunca houve nenhum outro profissional. Exatamente da mesma forma que no motociclo de emergência médica. Nunca houve outro profissional, desde que ela foi criada, que tripulasse esse mesmo meio, que não fosse um técnico de ambulância de emergência. Estamos também na ambulância de suporte imediato de vida, desde que ela foi criada, estamos na parte também do transporte interhospitalar e estamos em quase todos os departamentos do INEM. E isto prova, como é óbvio, o poder e a necessidade e a experiência que nós temos vindo a adquirir dentro do Instituto. Para se perceber o que é que representa os TAEs dentro do INEM, nós representamos 60% de todos os funcionários do INEM. 60%. Somos o maior grupo de profissionais dentro do Instituto. Mas se nós só olharmos apenas para a parte operacional, nós representamos 85%. É que aqui estes números é preciso, quando se falam que nós vamos substituir alguém, é preciso perceber isso. Nós representamos 85% do pessoal operacional do INEM. Portanto, para que se possa ter uma noção daquilo que é um TAE neste momento dentro do Instituto, que eu acho que havia assim um bocado uma neblina sobre essa mesma situação. Eu agora, se me permite, iria passar a palavra ao Vice-Presidente Pedro Louro para que vos possa esclarecer algumas das declarações que nós achamos que têm que ser rebatidas aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. A minha intervenção procurará ser um pouco mais profunda e objetiva, no sentido de esclarecer, como já foi referido, algumas afirmações aqui feitas em sede desta Comissão pelos representantes da Ordem dos Enfermeiros. Como já foi também referido, muitas dessas declarações, além de não corresponderem à verdade, trazem um inevitável alarmismo público à população portuguesa e aos profissionais da emergência médica em particular. E, portanto, no nosso entender, é de facto importante que se compreenda o que é que aqui está em causa. E o que aqui está em causa, que tem sido objeto de críticas e de diálogo com a Ordem dos Enfermeiros, é precisamente o aumento de competências dos técnicos de ambulância de emergência, que está explanada num recente despacho do seu secretário de Estado adjunto do Ministro da Saúde, publicado no final do ano passado. Importa, portanto, dizer que aquilo que tem sido dito em relação a estas novas competências é que vêm conferir uma mudança de paradigma da emergência pré-hospitalar, que vão pôr em causa a segurança dos utentes, que está em causa a substituição de médicos e de enfermeiros e que se trata, sobretudo, de criar uma nova profissão. Bom, eu gostava de lembrar, em primeiro lugar, que este assunto da profissionalização dos serviços mínimos e da formação dos técnicos de ambulância, sobretudo o seu aumento de competências, é um assunto que já vem a ser debatido com profundidade desde 2008. Pelo menos desde 2008. É um assunto que foi do consenso da anterior direção do INEM e é do consenso da atual direção do INEM. É um assunto que foi do consenso do anterior Ministério da Saúde e do atual Ministério da Saúde. Do consenso do anterior bastonário da Ordem dos Médicos e do atual. Há uma ata da Comissão Técnico-Científica do INEM que engloba a Autoridade Nacional de Proteção Civil, Liga dos Bombeiros Portugueses, Direção-Geral de Saúde, ARS, Associação Portuguesa de Medicina de Emergência, portanto, uma série de entidades com participação no CIEM, que todas elas são unânimes na importância de dotar os técnicos de ambulância de emergência de mais formação e de mais competências. Foi, aliás, uma recomendação da Comissão para a Reestruturação da Rede de Urgências e Emergências em 2007 e foi, novamente, uma recomendação da Comissão de Reavaliação da Rede de Urgências em 2011. E, para além de todos estes entendimentos, de todos estes consensos destas entidades, a própria Ordem dos Enfermeiros assinou, em março de 2011, uma ata de uma reunião em que estava presente a Ordem dos Médicos e o INEM, e nós, que concordava que os técnicos de ambulância de emergência pudessem, em situações de life-saving, ou seja, em situações de emergência extrema, que a sobrevivência depende de atos de emergência praticados num contexto muito específico, que os técnicos de ambulância de emergência pudessem ter a formação necessária para praticar esses mesmos atos. O mais estranho é a posição atual da Ordem, sobretudo quando essa data foi assinada pela Ordem dos Enfermeiros, numa altura em que o atual bastonário já pertencia aos órgãos da Ordem dos Enfermeiros. Além do mais, existiu também, em discussão pública, um plano estratégico para os recursos humanos da emergência pré-hospitalar. Portanto, foi um plano que esteve em discussão pública, em que todas estas entidades puderam mais uma vez pronunciar e que a conclusão do Ministério na altura foi implemente-se. Portanto, que o INEM deveria dar continuidade àquilo que foi discutido e que ficou decidido nesse plano. Portanto, esta é uma matéria que tem, nos seus pontos essenciais, o consenso de todas estas entidades e que vem agora, novamente, a debate com a discordância da Ordem dos Enfermeiros.
Relativamente, alguns argumentos foram aqui apresentados, que isto trataria-se de uma transferência de competências, substituição de enfermeiros e de médicos, por outros meios menos preparados, que as ambulâncias de emergência e motociclos passariam a ser tripulados apenas por TAEs, como já foi explicado pelo Sr. Presidente do SETEI, sempre foram tripulados por esses técnicos. Eu gostava de dizer o seguinte. Todos os despachos que foram publicados até ao momento, nós admitimos que possam haver, num ou noutro ponto, algumas incorreções, mas venham, pela primeira vez, criar algum ordenamento jurídico de meios de emergência médica que estão no terreno há anos. O exemplo disso são as viaturas médicas de emergência e reanimação que existem há cerca de 20 anos e que não estavam definidas em nenhum documento legal. E, portanto, isto começou em outubro de 2011, com o primeiro despacho que definia as viaturas médicas de emergência e reanimação e a CHIV, e definia essencialmente 3 coisas. Quem é que as tripula, onde é que estão localizadas e o que é o meio em si, qual é a missão do meio. E esse despacho diz que as viaturas médicas de emergência e reanimação, entre outras coisas, são tripuladas por médicos e enfermeiros. Ponto. E diz que as ambulâncias de suporte imediato de vida são tripuladas por enfermeiro e TAE. Isto em outubro de 2011. Depois há um despacho, em outubro de 2012, que vem definir a ambulância de emergência médica, o motociclo de emergência médica e as ambulâncias de socorro sediadas em parceiros do INEM, como os bombeiros e a Cruz Vermelha. E diz explicitamente que, para além dos meios já definidos no despacho 14.898 de 2011. Portanto, é bem claro quando diz para além dos meios, para além da viatura médica e para além da CIV, que são precisamente os meios compostos por médico e enfermeiro e TAE, respectivamente. Portanto, desde logo não se entende este argumento da substituição de recursos no pré-hospitalar. Está bem claro quais são os meios: VMER, CIV, ambulância, motociclo. Com diferentes níveis de atuação e com diferentes critérios de localização. Depois há um despacho relativamente ao CODU e outro, que é aquele que tem sido objeto de maior discussão, relativamente às competências dos TAEs, publicado em dezembro do ano passado. Importa dizer relativamente a estas competências que, das 30 competências que lá vêm descritas, 27, repito, 27, já são atualmente praticadas pelos TAEs. Há 3 novas competências, que são a utilização de dispositivos supraglóticos, a criação de acessos venosos e a administração de medicação e a monitorização do ritmo cardíaco com ECG 12 derivações, que são alvo que têm sido alvo de discussão. Em relação a essas competências, são competências que, para além de serem absolutamente necessárias à sobrevivência das vítimas em situações extremas, são do consenso internacional que técnicos devidamente formados e capacitados o devem fazer, o devem praticar até à chegada de um meio mais diferenciado. Porque o que aqui está em causa é, numa situação de emergência extrema, o primeiro meio que chega ao local, que é precisamente, normalmente a ambulância ou o motociclo de emergência, poder fazer mais do que aquilo que faz até à chegada de uma VMER ou de uma CIV. Portanto, é preciso entender que não se podem continuar a perder vidas perdendo este timing de oportunidade para a sobrevivência da vítima. Portanto, é necessário que os primeiros meios que chegam ao local tenham efetivamente uma maior capacidade de resolução. Por outro lado, muitas das medicações que aqui estão em causa a administrar são medicações que, num contexto de emergência extrema, são de extrema necessidade e ao mesmo tempo com elevada segurança. Portanto, são
de baixo risco, digamos assim, e de elevada necessidade. Inclusive, são algumas medicações que são administradas pelos próprios familiares dos doentes em situações agudas. Estamos a falar de medicação utilizada nos doentes com patologia respiratória crónica, do glucagon nos diabéticos, da adrenalina no choque anafilático e outros exemplos que eu não vou estar aqui a explorar em demasia, mas que são medicação de absoluta necessidade numa situação de emergência. Depois importa também dizer que todas estas atuações estão balizadas em algoritmos de atuação. Algoritmos esses que alguns deles, ou melhor, todos eles estão previamente validados pela Ordem dos Médicos. Alguns deles podem ser aplicados no terreno sem um contacto prévio com o médico. No caso, por exemplo, da paragem cardiorrespiratória, que é algo que já hoje é identificado por nós, portanto não necessita de validação, mas existem muitos mais que carecem de um contacto médico prévio para haver uma validação da atuação. E, por último, em relação às competências, dizer o seguinte: obviamente que estas novas competências carecem de um processo formativo. Obviamente que tudo aquilo que vier de novo em relação ao que atualmente já é feito tem que ser alvo de um processo de avaliação, de formação e de avaliação rigoroso, que inclusive o próprio despacho define que deve ser o INEM a definir o modelo de formação, mas a Ordem dos Médicos tem que o validar. A Ordem dos Médicos tem que estar envolvida. E não nos parece que a Ordem dos Médicos esteja interessada em entrar num processo que não seja rigoroso, quando estamos a falar de delegação de competências que são médicas. Portanto, também do ponto de vista da segurança, parece que estamos a trabalhar no caminho certo. Outros argumentos que são também utilizados são a diminuição da qualidade da resposta, é um modelo de desqualificação dos meios de emergência pré-hospitalar, que o caminho que se vai fazer vai piorar bastante e colocar os cidadãos em risco. Bom, nós estamos a falar de dotar os atuais prestadores de cuidados de mais formação e de competências. Nós não estamos a falar de colocar novos prestadores de cuidados. Nós estamos a falar das pessoas, dos tais 85% dos operacionais do INEM que foram referidos, dotá-los de maior formação e competências. Nós estamos a falar de tirar os TAEs de uma realidade completamente substandard em relação ao estado da arte internacional e de aproximar a formação e competências de países como Inglaterra, como Canadá, como Austrália, como a Noruega. Portanto, e sobretudo seguindo recomendações internacionalmente aceitas. Nós entendemos que ao estarmos a colocar os TAEs na dependência técnico-científica dos médicos, diretamente dos médicos, que é algo que neste momento não acontece, estamos a dotar o sistema, por um lado, maior eficiência e, por outro, maior qualidade. E, sobretudo, maior segurança. Outro argumento que tem sido utilizado é que se trata de criar uma nova profissão. Já foi referido que existimos desde 2004, que somos 85% dos operacionais, que estamos em todos os meios, à exceção das VMERs e dos helicópteros. Os TAEs estão em todos os meios de emergência pré-hospitalar, à exceção dos helicópteros e das VMERs. E estivemos, só para dar uma ideia de números, estivemos desde 2007 a 2011 presentes em mais de 700 mil ocorrências. As ambulâncias com técnicos fizeram entre 2007 e 2011 3 milhões e 800 mil saídas. E as ambulâncias de porte imediato de vida, com enfermeiro, fizeram 104 mil saídas. Então, há aqui uma diferença considerável. Isto só para dizer que, quando falamos em mudança de paradigma, não nos parece que haja mudança de paradigma nenhuma, porque nós não vamos colocar 3 milhões de saídas
a serem feitas por enfermeiros, nem 104 mil saídas a ser feitas por técnicos. Vai-se manter exatamente o mesmo. Portanto, os 3 milhões vão continuar a ser feitos por técnicos com mais formação e com mais competências, e as 104 mil saídas vão continuar a ser feitas com enfermeiros. Portanto, para terminar a minha intervenção, dizer que, como aqui também foi referido, o INEM e o Sistema de Emergência Pré-Hospitalar, durante a última década, cresceu muito. Portanto, foram muitos os meios que se colocaram no terreno. E existe agora a oportunidade para melhor capacitar esses meios. Não estamos a substituir ninguém. Os despachos são bem claros quando definem os meios que existem, os níveis de atuação que existem, quem é que os tripula, inclusive qual é a localização deles. E em relação à localização, só também rebater uma coisa que foi dita. Foi dito que estávamos a criar desigualdade, uma assimetria grande na resposta dos meios de emergência. Se as ambulâncias CIV são colocadas, uma em cada serviço de urgência básica, nós estamos a colocar meios com TAE e com enfermeiro, portanto, com mais diferenciação até do que as ambulâncias de emergência, em locais do interior ou de menor povoamento. Como sabem, os serviços de urgência básica localizam-se, comparativamente aos polivalentes e médico-cirúrgicos, em zonas menos povoadas e do interior. Portanto, também não nos parece que o argumento da assimetria na resposta faça grande sentido. Novas competências com nova formação. Portanto, não haverá, e o sindicato apresentou já várias propostas nesse sentido, não haverá novas competências sem haver um processo de formação associado, como é óbvio. Dependência técnico-científica dos médicos confere, na nossa opinião, maior qualidade, maior segurança na atuação. E, portanto, o que está aqui em causa é não permitir que se continuem a perder vidas, porque perdemos a oportunidade do primeiro meio que chega ao local fazer algo até à chegada do Movemer ou de outro meio mais diferenciado. Muito obrigado. Faz favor, faz favor. Ora bem, e só para terminar, então, as palavras do meu vice-presidente espelham a realidade, espelham aquilo que nós defendemos com a verdade. E é preciso perceber que o que se fala aqui é dotar os atuais prestadores de cuidados com mais e melhor formação, mais e melhores competências, para ajudar as vítimas que diariamente nós socorremos. Nós não vamos substituir ninguém. O contrário já não posso dizer, porque quando a Ordem dos Enfermeiros afirma aqui que não tem uma posição corporativista, a mim o que me dá a entender efetivamente é que os enfermeiros querem é despedir os TAEs e os TOT do CODU para que eles possam ter lugar. O problema do desemprego e do excesso de enfermeiros que existem no país não é problema dos TAEs, nem que através de uma política de terra queimada se possa despedir todos os outros profissionais de saúde para que estes profissionais enfermeiros possam ter emprego por um problema que eles próprios criaram. E isto é o que está a acontecer. Porque a ideia é esta, e o plano que foi apresentado pela Ordem dos Enfermeiros foi este, foi substituir todos os TAEs, todos os TOT, por enfermeiros. Portanto, alguém tem que sair, não é? Para entrar uns, tem que sair outros. Portanto, aqui o que se passa, efetivamente, é isto. A mim, o que me parece, e o sindicato, a posição dele, é que a política é a de retirada de TAEs para entrar enfermeiros. Mais uma vez, e reforço, que as novas competências só podem avançar com formação rigorosa, extremamente rica, como é óbvio, na sua essência, mas controlada pela Ordem dos Médicos e pelo INEM. Vamos praticar atos que vão poder salvar vidas em situações extremas. Não vamos fazer diagnóstico e não vamos decidir medicar conforme nos apetece. Isso nunca existiria. Isso era impossível. A Ordem dos Médicos não se ia envolver num processo destes, caso isso fosse essa a ideia principal. E há uma coisa aqui que também é preciso perceber, que é que não vai ser criada uma carreira nova
com novos elementos, é preciso efetivamente atualizar esta, que está ainda subsistente do Orçamento de Estado e que já existe o acordo com o INEM, nós já fechámos a negociação com o INEM. Eu pediria aos seus deputados que também fizessem essa questão ao Sr. Ministro da Saúde, quando pudessem, porque nós já fechámos toda a negociação da nova carreira de técnico de emergência pré-hospitalar, algo que também já estava no plano estratégico de recursos humanos. Não há nada que impeça a publicação, porque não é uma nova carreira, é substituir aquela que existe com os mesmos elementos para algo que é novo no aspecto legal e muito mais consubstanciado, muito mais forte nos seus pilares legais. Portanto, é isso também que eu pediria aos seus deputados para que pudessem fazer essa pergunta ao Sr. Ministro da Saúde, o porquê deste atraso. E é só. Obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigada. Eu, antes de mais, quero cumprimentar o Sindicato dos Técnicos de Ambulância de Emergência, que ainda não tinha tido essa oportunidade. Já estamos a marcar uma série de audições e eu informo também os seus deputados que temos um pedido de audiência sobre a mesma matéria que chegou do Sr. Presidente do INEM. Seus deputados, eu espero que se inscrevam para... Então tenho a inscrição da Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente do Sindicato dos Técnicos de Ambulâncias de Emergência. Queria agradecer, de facto, a vossa intervenção e a clarificação de alguns pontos. De facto, as coisas não são sempre muito simples, sobretudo quando se trata da vida e mais o temor que rodeia algumas circunstâncias quando são os atos de emergência, nos leva a todos a ficar um bocadinho mais perplexos com o ambiente que rodeia a assistência à emergência pré-hospitalar. De qualquer modo... Peço desculpa. De qualquer modo, é importante que nós tenhamos no terreno gente competente, capaz de, naqueles momentos que são vitais, consigam fazer a diferença entre o estar vivo ou passar ao outro lado. No entanto, há aqui algumas questões que eu queria colocar-lhes no sentido de podermos clarificar ainda alguns pontos que eu acho que não são claros, apesar da posição da Ordem dos Médicos na ata, em que ela, nos 15 pontos em que são estendidas, porque há 15 competências sobre os quais eles se debruçaram, que os senhores já tinham e sobre os quais há uma ampliação das mesmas, e há propostas da Ordem dos Médicos sobre essa matéria, e, portanto, se calhar valia a pena pararmos um bocadinho ainda sobre elas. Quero ainda colocar uma questão relativamente a isto que me deixa preocupada, porque qual é para os senhores técnicos de ambulância, a diferença entre proceder à avaliação da vítima e identificar o diagnóstico clínico em presença? Como é? Isto para vós é diferente ou é a mesma coisa? Depois, queria ter a noção exatamente de quais os meios que existem hoje, uma vez que têm a carreira e já estão no terreno há tantos anos, quais são os meios que existem no terreno para avaliar os técnicos de ambulância de emergência em contexto profissional. Porque uma coisa é a formação teórica, outra coisa é a formação prática. Aliás, relativamente a das competências aqui extensivas, dizem há formação teórica, mas falta formação prática, sobretudo na parte dos partos. Mas pronto. Portanto, quais são os meios que estão no terreno para fazer a avaliação dos técnicos? Ainda, dentro dos técnicos que são face à exigência do 12º ano, quais são as áreas prevalentes de seleção dos técnicos de ambulância? Exigindo-se o 12º ano, se há áreas prevalentes de seleção. Por fim, portanto, a primeira questão para mim é muito importante e, sobretudo, colocar-lhes a questão se não estaremos dentro, portanto, daquilo que eu percebi, este é o primeiro documento formal em que são identificadas as competências dos técnicos de ambulância. Formalmente, tanto, os senhores já vêm desenvolvendo a atividade desde 2004, mas formalmente,
Ok, mas pronto, queria ver clarificado, porque há aqui a extensão de 15 pontos, elas praticamente incluem-se dentro destas que estão no despacho de o último despacho, de outubro, e, portanto, queria também clarificar essa matéria. E depois, sobretudo, deixar aqui uma preocupação que também é deixada pela Ordem dos Médicos, no sentido de não cairmos na banalização da atuação técnica dos técnicos de ambulância para uma delegação permanente de competência médica. Pronto, eu queria perceber exatamente quais são os parâmetros em que se estribam para dizer até aqui eu não posso ir, deixa-me ligar ao médico, tenho que validar com o médico, porque mesmo daquilo que percebi na administração medicamentosa, os senhores recorrem ou não à validação médica. Porque foi dito que quando sabem avaliar, fazem a prescrição. Ou se o caso é de hipoglicemia, se é isto, se é aquilo, automaticamente fazem aquilo que eventualmente as famílias fazem em casa. A minha questão é se fazem sempre a validação médica de todas as prescrições farmacológicas que fazem com os pacientes. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por elogiar a Sra. Presidente pelo facto de ter marcado tão rapidamente esta audição, porque acho que é muito importante que o Sindicato dos Técnicos de Ambulância de Emergência tenha tido esta oportunidade de esclarecer um conjunto de pontos e depois elogiar os senhores representantes do sindicato pela forma muito clara como fizeram a intervenção, quase esgotando a necessidade, do meu ponto de vista, de colocar grandes questões, embora eu queira chamar a atenção para 2 ou 3 pontos que me parecem muito relevantes. Primeiro ponto, eu não conheço nenhum país do mundo que tenha o seu sistema de emergência pré-hospitalar assente apenas em pessoas com formação superior. Pode ser que exista, mas eu não conheço. Isto é por razões evidentes e que são, em certa medida, razões de natureza económica, pois ideal era que cada um de nós pudesse ter uma sala de emergência hospitalar à porta de sua casa, diminuía o risco mas não me parece que isso seja execuível, como não me parece que seja execuível que todos os meios de emergência pré-hospitalar sejam tripulados por pessoas com formação superior. E, portanto, desse ponto de vista, o que está em discussão é, no modelo português, porque também o modelo não é suscetível de ser alterado, para o bem ou para o mal, é um modelo que foi implementado muito recentemente, foi implementado com amplo consenso, ele começou a ser implementado, como foi bem descrito, em 2004, foi muito ampliado a partir de 2007, portanto até já passaram vários partidos e vários ministérios diferentes e foi este o modelo que foi seguido. É um modelo que assenta em 2 tipos de meios de suporte avançado de vida, tripulados por médicos e por enfermeiros, as enfermeiras e os helicópteros, e meios de suporte básico, o suporte intermédio de vida, onde em todos os casos há técnicos de ambulância de emergência e na esmagadora maioria dos casos, eu nem sabia os números, 97% das ativações, há apenas técnicos de ambulância de emergência. Portanto, este é o modelo que está criado e a reflexão que se tem que fazer é: nós devemos estar satisfeitos apenas com isto ou devemos melhorar? Eu estou de acordo que devemos melhorar. E a única maneira de melhorar, do meu ponto de vista, além de aspectos de coordenação e de logística que têm a ver com o funcionamento de toda a estrutura do INEM, é melhorar a formação dos técnicos que estão no terreno. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida sobre este assunto. Eu acho que talvez uma parte do equívoco deste processo, que de se ter dado margem a este equívoco e que tem que ser esclarecida, do meu ponto de vista, o mais rapidamente possível, e também por isso acho a vossa intervenção aqui hoje muito útil, é a questão do aumento da formação. Eu acho que esse aspecto é essencial. Eu acho que é pena que o despacho se tenha ficado por uma referência genérica ao aumento da formação, em vez de explicar, e eu gostava que pudessem dizer, tanto quanto sabem, pois se não é porque não está definido, e eu percebo que talvez não sejam os interlocutores a que têm que se fazer a pergunta, enfim, o que é que, apesar de todos estão envolvidos no trabalho de definição da formação, o que é que está previsto? Vai-se evoluir das 260 horas atuais para que modelo de formação, para que as pessoas possam ter, designadamente, conhecimento teórico e depois capacidade de experiência prática em coisas que me parecem pacíficas, mas que exigem fazer as punções venosas. Apesar de tudo, não se pode aprender só nos livros, quer dizer, não há maneira, senão então em situação de emergência é que não funciona com toda a certeza, e portanto eu acho que era muito importante esta referência às questões que são de natureza, que têm a ver com a formação. Acho que isso era absolutamente essencial. Claro que depois tudo isto deixa ainda de fora, outro aspecto que nós não devemos esquecer, é que ainda há uma larguíssima percentagem do atendimento de emergência pré-hospitalar que é realizado fora do circuito profissional do INEM.
E eu também estou preocupado, também não me é indiferente a formação dessas pessoas que atendem uma grande parte dos cidadãos portugueses que recorrem ao sistema de emergência. Claro, uma vez mais, o ideal era que nós pudéssemos ter um sistema inteiramente profissionalizado, mas isso nós, nestes domínios, nunca estamos no ideal, estamos sempre na fronteira entre os recursos disponíveis e adequados e aquilo que se gostaria de fazer. Mas eu estou, sobretudo, concentrado nesta questão da formação. Sendo certo que também acho que talvez fosse esta, de facto, a ocasião para legislar de forma clara sobre a carreira dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Ela foi criada daquelas coisas que às vezes acontecem na administração pública portuguesa, por um despacho de um membro do governo em 2004, depois subsistiu porque não foi expressamente revogada em nenhuma das alterações legislativas a seguir. Eu acho que agora é a altura de que, ao aumento da formação e ao aumento das competências, tem que responder um estatuto jurídico mais bem definido. Eu acho que isso é indispensável e é o passo que vem a seguir. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Helena Pinto, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar os representantes dos sindicatos técnicos de ambulância de emergência e também só tinha 2 ou 3 questões a colocar, porque também acho que a vossa exposição foi sucinta e foi clara e entendemos o problema que está colocado. É um problema complexo, penso eu também. É um problema em que temos que ouvir todas as partes envolvidas e parece-me, sobretudo, que é um problema que a sua solução tem que ser absolutamente clara. Porque se não é absolutamente clara, de facto ficará uma dúvida, sobretudo nos cidadãos e nas cidadãs que menos podem entender como é que esta discussão se faz e podem, de facto, ficar com a ideia de que os seus cuidados em situação de emergência não estão a ser devidamente acalculados. E eu penso que de todo este processo ele necessita de uma clarificação absoluta para que não subsistam nenhum tipo de dúvidas. Eu penso que entendi bem a vossa posição, penso que se pode concluir que o vosso sindicato está de acordo com o despacho, publicado no final do ano passado, portanto, revêem-se neste despacho. Penso que essa é uma conclusão que se pode tirar. E a esse respeito, isto é falha minha, mas não registrei exatamente as 3 competências que dizem que acrescentam e agradecia que me dissessem, porque elas estão no despacho por linhas, quais são, de facto, as 3 novas competências e também da vossa exposição, porque disseram que a maioria dos 753 técnicos que existem no INEM, a maioria é licenciado. E já agora se tem ideia de qual é a licenciatura. Como? Enfermeiros também, presumo, não? Pronto. Exato. Mas, por exemplo, era interessante perceber, por exemplo, porque, de facto, perceber se também existem muitos enfermeiros dentro deste grupo de licenciados. E agora duas outras questões, porque penso que isto também tem a ver com a formação e já agora, Sra. Presidente, isto vem um pouco a propósito, mas temos uma petição na Comissão sobre esta mesma matéria e exatamente que hoje teremos uma audição, embora a petição não chegue aos 1000 peticionários, no entanto merece com certeza toda a nossa atenção e seria importante. A questão que só colocar 2 questões que, aliás, penso também, de alguma forma, os senhores deputados que já colocaram. Uma é se a formação é suficiente. Se as 260, qual é a vossa opinião sobre esta avaliação que fazem? O curso das 260 horas, mais o curso de condução de ambulâncias, é suficiente? Consideram que abrange todas as áreas e que está? Sim. Sim, para o que está. E depois, como é que analisam a questão da formação contínua? Se acham que está prevista, porque também funcionam desde 2004. Qual é a vossa avaliação? Desde 2004 até hoje. Tem existido formação contínua, há atualizações? E se pensam que é suficiente, que deve haver algum investimento, alguma coisa? Como é que fazem essa avaliação? Era isto. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor, PCP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes do sindicato, dos técnicos. Este despacho que
que deu objeto a esta audição, mereceu, da parte do PCP, sempre algumas reservas. Na devida altura foram colocadas essas dúvidas, as inquietudes que nos levantam, e nós entendemos, porque é de facto um assunto que trata da vida, não é? E que trata da vida de qualquer um de nós, que é um assunto que deve ser estudado, ponderado, e nesse sentido agradecer-vos a vossa prestação hoje aqui, porque também nos ajudou a clarificar algumas posições. Dizer ainda, tal como julgo, entendi bem aquilo que vocês disseram, que o PCP entende que a qualificação de uma categoria profissional não pode ser em contraponto da desclassificação de outras categorias profissionais, não é? Portanto, não estamos aqui, não entendemos ou não partilhamos a ideia, e julgo que também a veicularam aqui, de que devemos dar mérito a uma categoria e desclassificar outra categoria. Dizer ainda que esta medida, uma das reservas principais desta medida é que ela parece assentar numa medida claramente economicista, e por isso é que nós também colocamos essas reservas nessa altura, quando fizemos a análise do despacho. Relativamente à vossa exposição, eu gostava, embora já aqui tivesse sido colocada a questão, de que me explicassem com mais detalhe relativamente ao plano de formação futuro. Isto é, existem linhas de formação já traçadas? Há uma previsão da duração dessa formação? Essa formação contemplará uma dimensão teórica e uma dimensão prática? Quem irá ministrar essa formação? Quem é que vai fazer a avaliação dessa formação e, concretamente, dos formandos e dos técnicos que a vão praticar? Tá? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Queiro. Faz favor. Muitíssimo obrigada, Sra. Presidente. Se me der um segundo de tolerância para desligar o telefone, que toca sempre nas alturas menos oportunas. Peço desculpa. Gostaria de saudar os representantes dos técnicos de ambulância e emergência aqui presentes. Vou ser muito breve, Sra. Presidente, até porque tive oportunidade não só de acompanhar todo o processo, que aliás começou entre nós em 2004, portanto não estamos a falar propriamente de uma novidade. Tive a oportunidade de estudar e de recolher informação necessária e interpretativa sobre o despacho em questão. E para o CDS ficou claro que há segurança garantida às populações. Desde logo, e antecipando um pouco também a estranheza do sobressalto, digamos assim, que este despacho terá causado, quando temos em conta que os termos da atividade a desempenhar pelos técnicos de ambulância e emergência já tinha sido objeto de um acordo anterior com a anterior ordem dos enfermeiros, com o acordo esse explícito e que se manteve da ordem dos médicos, do Ministério da Saúde e de outras entidades envolvidas. E, portanto, quer dizer, tem que haver penso eu, alguma continuidade institucional por parte dos envolvidos. Mas, muito sucintamente, para o CDS, a situação está esclarecida. Os técnicos de ambulância e emergência vão praticar atos médicos delegados, de acordo com os estatutos da Ordem dos Médicos. Vão atuar sob supervisão médica e em contexto de life-saving. E deixem-me fazer um pequeno parênteses. Aqui, aliás, qualquer cidadão está obrigado
e a este propósito o CDS acabou de apresentar um projeto no sentido de tentar que um número tão elevado quanto possível de cidadãos estejam habilitados a fazer este suporte básico de vida. Obviamente que os técnicos de ambulância de emergência receberão agora formação acrescida e mais desenvolvida, à semelhança, aliás, vão desempenhar funções, como aliás já acontece na esmagadora maioria dos países europeus e nos Estados Unidos. E, portanto, entendemos que a questão, não percebemos, de facto, este sobressalto. As VMER, as CIV continuam a ser tripuladas por enfermeiros e os técnicos de ambulância de emergência irão tripular os meios mais básicos de emergência. Portanto, eu confesso que penso que o mundo não se desenvolve, não avança, quando há uma lógica de capelinhas e de querer manter tantas vezes contra a própria lógica das coisas e contra a razão supostas competências inalienáveis. E, portanto, para o CDS este despacho é absolutamente consensual e deixa-nos sossegados do ponto de vista da saúde pública. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra ao sindicato. Podem gerir o tempo como acharem, ou vice-presidente ou presidente, têm, evidentemente, podem gerir como muito bem entenderem. A única preocupação é tentar esclarecer ao máximo dar o esclarecimento máximo às perguntas dos seus deputados. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou tentar responder por ordem que as questões foram colocadas. Respondendo em primeiro lugar à Sra. Deputada Conceição Bessa. Peço desculpa. Diferença entre avaliação e diagnóstico foi a primeira questão. O diagnóstico é da exclusiva responsabilidade médica. Portanto, é algo que apenas pode ser realizado por médicos. A diferença entre a avaliação e o diagnóstico na atividade pré-hospitalar é extremamente importante, inclusive é para os próprios médicos, porque em muitas situações não é possível, até à chegada à unidade hospitalar, ter nenhuma conclusão, ou seja, ter nenhum diagnóstico. O exemplo disso... Estamos a avaliar. Um exemplo. Infarto agudo de miocárdio. O infarto apresenta sinais e sintomas que podem ser confundidos com uma série de outras situações. E mesmo dispondo de um eletrocardiograma de 12 derivações, que é um dos métodos de diagnóstico, há situações em que o infarto não pode ser diagnosticado, só com a chegada à unidade hospitalar. O que é que se faz em contexto de emergência? Praticam-se um conjunto de atos do qual o doente possa beneficiar, mesmo não havendo um diagnóstico confirmado. Um exemplo, as atuais guidelines de reanimação do Conselho Europeu de Ressuscitação, que são aliás iguais às do American Heart Association, recomendam que, na suspeita de um infarto agudo de miocárdio, o contactante, portanto, quem liga para a central de emergência, deve administrar aspirina mastigável se quem recebe a chamada do outro lado suspeitar de um infarto. Não há um diagnóstico feito, mas há uma suspeita forte. E há um benefício grande para o doente que essa administração seja feita. Como? Até porque o risco é pequeno. Exatamente. Portanto, em ambiente pré-hospitalar, mesmo as viaturas médicas de emergência e reanimação, normalmente apostam mais por uma suspeita do que um diagnóstico concreto. Em relação à nossa atuação concreta, nós não vamos, como já foi referido, intervir nas mesmas situações em que a viatura médica de emergência e reanimação ou a CIV intervenham. Primeiro, porque a capacidade diagnóstica não existe, e segundo, porque as intervenções estão, como também já foi referido, limitadas a situações de life-saving. Quando um exemplo de uma situação depois foi-nos colocado se todas as intervenções careciam de validação médica ou não.
Um exemplo de uma situação que não carece de validação médica do algoritmo para uma intervenção farmacológica, a paragem cardiorrespiratória. A paragem cardiorrespiratória é, que eu me lembro dos algoritmos que tive a oportunidade de ver, a única situação em que há uma intervenção farmacológica sem validação médica. Porquê? Em primeiro lugar, porque é algo que não carece de um diagnóstico, é com base em sinais e sintomas que é identificado e é algo que nós já fazemos há muito tempo e que não carece necessariamente de um médico no local para confirmar se a vítima está ou não em paragem cardiorrespiratória. E em segundo lugar, porque o único medicamento que será administrado nessa situação, naquele contexto de paragem cardiorrespiratória, é absolutamente necessário para contribuir para a sobrevivência da vítima. Mas também está prevista a proteção da via intraóssea para fazer... Sr. Deputado, eu peço, desculpe, eu não interrompi há bocado, mas não entre em diálogo, senão nunca mais podemos... Acabe o seu raciocínio, se faz favor. Desculpe. Se há, outra questão, se há alguma forma de avaliar os meios no terreno, os TAEs, que atualmente desempenham funções. Os TAEs são sujeitos a um processo de recertificação de 3 em 3 anos. De 3 em 3 anos, todos os TAEs têm que revalidar o seu curso e, se não o fizerem, sujeitam-se a perder o posto de trabalho. Depois, o próprio Gabinete de Qualidade do INEM fez nos últimos 2 anos um processo de auditoria que nós até achamos em alguns pontos demasiado profundo, talvez até num ou noutro extenso, mas fez-o. Portanto, há um acompanhamento do Gabinete de Qualidade do INEM, sobretudo nestes últimos 2 anos. E além das recertificações, os TAEs, e respondendo já a outra questão que foi mais à frente colocada, têm também formação contínua mensal. Eu não sei se isto existe em todas as profissões de saúde. Se existem, aliás, em todas as profissões, um processo de recertificação de uma licença que, se não for renovada, põe em causa o posto de trabalho. 3 em 3 anos. Também não sei se existe uma formação contínua obrigatória mensal em todas as profissões, mas os TAEs têm. Áreas de seleção prevalentes. Portanto, em todos os processos de seleção do INEM é valorizada a formação académica. Daí o elevado número de licenciados. Portanto, quem tiver formação académica estará em vantagem, digamos, em relação a quem não a tiver. Se é dada alguma preferência à área da formação académica, não estou em condições de responder. Portanto, não desconheço que haja... Sei que a formação académica é um critério, mas não sei se valorizam mais uma área do que outra. Depois, se é o primeiro documento em que estão definidas as competências dos TAEs. Há um despacho, como aqui foi referido, que é o 46/2005, que define o perfil funcional dos TAEs, mas não detalha quais são as competências. Portanto, se em bom rigor e de forma tão detalhada, este é o primeiro em que elas estão definidas. A preocupação que referiu em relação à banalização dos atos, sim, da própria Ordem dos Médicos, e que está na ata, que foi também por nós assinada, banalizar os atos de forma a que pareça uma delegação permanente de competências. Todos os algoritmos que foram propostos são perfeitamente balizados, ou seja, são para aplicar num determinado contexto. E as intervenções, em particular as intervenções farmacológicas, parece que é aquilo que está em mais debate, são em contextos muito específicos e que carecem sempre da aprovação médica, à exceção da paragem cardiorrespiratória, como eu referi. Portanto, não pode haver banalização. Nem pode haver sequer comparação relativamente à intervenção da VMER ou da CIV, porque as situações em que há intervenção farmacológica são muito mais reduzidas.
e penso que respondi a todas as questões. Dr. Manuel Pizarro, em relação à natureza económica desta questão, obviamente que qualquer investimento num sistema tem que ser um investimento possível e sustentável. É verdade que não existe nenhum país, pelo menos aqueles que nós conhecemos e que já tivemos a oportunidade de ir visitar no âmbito das nossas funções, em que o socorro pré-hospitalar seja desempenhado exclusivamente por médicos ou por enfermeiros. Não há. Portanto, os técnicos existem em todos os sistemas. Nós não estamos a inventar algo diferente. E estamos atrasados em relação àquilo que é praticado internacionalmente. A natureza económica. Nós sabemos que o plano integrado que os enfermeiros apresentaram propõe que sejam colocados enfermeiros em todas as ambulâncias do país. E mais, que todos os operadores de telecomunicações de emergência sejam também substituídos por enfermeiros. Isto cria, inevitavelmente, um problema de sustentabilidade ao sistema e ao próprio INEM. Transformar todas as ambulâncias de emergência em CIV, ou seja, colocar um enfermeiro em todas as ambulâncias do INEM, só estou a falar das diretamente operadas pelo Instituto, teria um custo só em vencimentos superior a 4,6 milhões de euros por ano. Se a ideia fosse transformar as ambulâncias de emergência em CIV e substituir os TOT, portanto os técnicos operadores de telecomunicações de emergência, substituí-los por enfermeiros, isto implicaria a contratação de 594 enfermeiros e teria um custo superior a 6,4 milhões de euros por ano. Mas se, efetivamente, se pretendesse fazer aquilo que é proposto, que era colocar um enfermeiro em todas as ambulâncias da rede de emergência, e assumindo que o INEM pensando que o INEM assumia esse encargo, isto implicaria contratar 1.500 enfermeiros, cerca de 1.500, e teria um custo superior a 37 milhões de euros por ano, só em vencimentos. Eu penso que conhecem mais ou menos qual é o orçamento anual do INEM. Portanto, isto é praticamente metade do orçamento anual do INEM. Nós não temos, aliás, porque não é da nossa responsabilidade, essa visão, uma preocupação extrema em relação ao assunto económico. Mas é preciso ver se efetivamente é possível ou não. Foi afirmado que ficaria até mais barato substituir todos os técnicos por enfermeiros. Eu penso que consegui responder a essa questão com estes números. Formação. Em relação à formação, como já foi dito, é impensável haver um aumento de competências sem haver um processo de formação e de avaliação associado. Daquilo que nos foi dado a conhecer, nenhum TAE poderá entrar neste processo de qualificação, chamemos-lhe assim, se não tiver uma experiência mínima de 5 anos. Portanto, desde logo estamos a falar de 260 horas, mais uma recertificação pelo menos, mais a formação contínua, mais 5 anos de experiência, mais o processo de formação que há de vir. E o processo de formação que há de vir, certamente que não será diferente do que é praticado internacionalmente. Aliás, porque há orientações bem claras em relação à formação necessária para a prática de determinados atos. E eu não me acredito que o INEM, a Ordem dos Médicos, vai querer fugir muito daquilo que são as orientações para a prática de determinados atos. Nós estamos na disposição de fazer as horas de formação teóricas, práticas, com estágio ou sem estágio, que definirem. Agora, também há recomendações da própria Ordem dos Médicos que o conteúdo formativo deve ser adequado àquilo que vai ser praticado. Recentemente ouvimos falar em 2 anos de formação. Como já disse, nós fazemos 1, fazemos 2, fazemos aqueles que entenderem como necessários. Mas eu relembro que 2 anos de formação é uma prática em sistemas em que não existem médicos nem enfermeiros, em que os técnicos designados por paramédicos assumem na totalidade a emergência pré-hospitalar. Aí é que me parece que há uma colisão direta de competências com médicos e com enfermeiros, se quisermos exagerar ou aumentar demasiado a formação destes técnicos. Mas repito que
enquanto representantes dos TAE, estamos na disposição de fazer a formação que nos for aconselhada. Relativamente às horas de formação dos médicos e dos enfermeiros, ou melhor, das horas de formação dos TAEs não ser igual às horas de formação dos médicos e dos enfermeiros. Obviamente que não é igual, porque a função não é a mesma e também, como já se demonstrou aqui, não há pretensão nenhuma na sua substituição, portanto não faz nenhum sentido comparar horas de formação com perfis funcionais diferentes. Formação dos outros parceiros do CIEM, Bombeiros e Cruz Vermelha, que é uma preocupação. Em relação a isto, não nos queremos pronunciar muito, mas dizer que o Sindicato dos Técnicos apresentou uma proposta conjunta com a Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, que é a associação que vai ser ouvida, como aqui foi referido. E, portanto, nós entendemos que esta formação e a profissionalização dos serviços mínimos deve ser estendida também aos bombeiros e outros parceiros, desde que estejamos a falar de estruturas profissionais e possíveis de controlar. Não acreditamos que seja possível implementar com rigor uma formação com estas responsabilidades numa estrutura completamente assente em voluntariado. Portanto, desde que os corpos de bombeiros consigam profissionalizar os serviços mínimos, vemos com bons olhos a bombeiros, Cruz Vermelha, outros parceiros do CIEM, a extensão desta formação e destas competências. Devia estar contemplado no documento legal a formação destes técnicos e qual deveria ser o plano estratégico de recursos humanos. Grande parte dele, do plano que foi colocado à discussão pública, é precisamente sobre o plano de estudos dos técnicos de ambulância de emergência. Portanto, certamente que não irá fugir muito daquilo. Se deveria estar no despacho ou não, isso já não é da nossa competência pronunciarmos, mas certamente que será próximo daquilo que foi colocado à discussão pública e que todas as entidades tiveram a oportunidade de se pronunciar. Deputada Helena Pinto, penso que é assim. Exatamente. Embora permita-me só esclarecer que aquilo que vai ser discutido não tem diretamente a ver com este aumento de competências e com a formação dos TAEs. Portanto, é parte da nossa formação, é verdade, mas não é diretamente a ver com esta... Tem mais a ver com esta parte dos outros agentes do CIEM, de bombeiros e de Cruz Vermelha, do que diretamente connosco. O processo necessita de clarificação, é verdade. E é nesse sentido que nós estamos aqui. Quais são as 3 competências novas? São uso de dispositivos de intubação supraglóticos. A linha... A linha J. A linha J. A linha J. Uso de dispositivos supraglóticos. Os dispositivos supraglóticos são dispositivos de permeabilização da via aérea alternativos à intubação endotraqueal, que é um procedimento médico praticado essencialmente por anestesistas ou por os médicos que fazem emergência. E, portanto, os dispositivos supraglóticos são dispositivos embora com uma eficácia inferior ao tubo endotraqueal, mas com igual importância na permeabilização da via aérea. E é um dispositivo que não carece de tanta rotina, nem de tanta prática como o endotraqueal. Aliás, foi inventado nesse sentido e é praticado por técnicos de emergência pré-hospitalar em todos aqueles países que eu referi. E que é para ser usado, segundo o que nos foi dado a conhecer, em situação de paragem cardiorrespiratória, ou seja, não há nenhuma situação mais emergente do que esta, daí a importância de ser usado. Outra competência é a monitorização do ritmo cardíaco com eletrocardiograma de 12 derivações e envio dos dados obtidos para o CODU. Em relação a esta competência, importa clarificar que não estamos a falar de diagnóstico do ritmo cardíaco. Não estamos a falar
Não estamos a dizer que os técnicos vão ter que identificar se o infarto é na parede anterior ou se é na parede inferior, se é à esquerda ou é à direita. Estamos a falar que o médico está no CODU e o hospital de destino vão ter, a partir do momento em que essa competência seja posta em prática, a oportunidade de receber um eletrocardiograma de 12 derivações. Há uns anos, o presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia disse num congresso que estava contente porque todas as ambulâncias do INEM tinham a possibilidade de enviar um eletrocardiograma de 12 derivações. Pois não era verdade. Esperemos que agora seja com estas competências. E enviaram um eletrocardiograma de 12 derivações, de forma simples, limita-se à colocação de elétrodos no tórax da vítima, imprimir um botão para que os dados sejam recolhidos, manter a vítima essencialmente imóvel e enviar esses mesmos dados para o CODU e para o Hospital de Destino. Pois. Portanto, o espanto da senhora deputada é o nosso quando põem em causa esta nova competência. Em relação à preparação e administração de fármacos, eu penso que esta aqui é a mais complicada, é a preparação e a administração de fármacos, é aquela que levanta mais dúvidas. Mais uma vez, reforço, estamos a falar de fármacos de elevada necessidade e que num determinado contexto apresentam baixo risco. Estamos a falar, como já foi dado o exemplo, da adrenalina na paragem cardiorrespiratória, no choque anafilático, da glicose hipertónica ou do glucagon numa hipoglicemia. Portanto, situações em que são fáceis de identificar, em primeiro lugar, e que a ação desses fármacos é determinante numa abordagem inicial. Inclusive, em relação à relação anafilática, a Direção-Geral de Saúde fez agora uma normativa em que recomenda, reforça o uso da adrenalina pelas pessoas que têm o primeiro contacto pela vítima. A formação atual, se é suficiente para aquilo que fazemos. Formação atual e realidade atual. Entendemos que não. Aliás, apresentamos já várias propostas no sentido de melhorar a formação dos técnicos. Temos-lo conseguido à custa da formação contínua, temos-lo conseguido à custa da possibilidade que o INEM tem dado a alguns técnicos fazerem formação fora e de a trazerem para o INEM, e temos conseguido à custa dos próprios técnicos. Portanto, em relação à formação atual, também achamos que é necessário melhorá-la, e este despacho é uma oportunidade para o fazer. Portanto, paralelamente à formação necessária para as novas competências, reforçar a formação de base. Formação contínua existe mensalmente. Senhora Deputada Carla Cruz. Certo. Eu julgo que já respondi em relação à questão económica. Plano de formação também já respondi em relação a quem ministra, quem avalia. O próprio despacho diz que tem que ser um processo controlado pela Ordem dos Médicos, e eu sabemos, aliás, que o INEM tem dialogado bastante com a Ordem no sentido de que seja a própria Ordem também a propor quem é que dirige e quem é que coordena estes cursos. Eu julgo que respondi a todas as questões. Ora bem, eu só queria também esclarecer alguns senhores deputados e senhores deputadas sobre esta matéria, que é o seguinte. Como foi já dito aqui, é preciso lembrar o que é que nós fazemos na rua. Nós fazemos suporte básico de vida, mas com a utilização já de outros dispositivos, nomeadamente tubos orofaríngeos, insufladores manuais, oxigénio, desfibrilação. Nós já fazemos desfibrilação desde 2004. Nós avaliamos as vítimas no local, nós avaliamos o pulso, avaliamos as tensões arteriais, avaliamos a avaliação de glicemia capilar, fazemos um conjunto de avaliações que estão internacionalmente reconhecidas, que, ao enviar esses dados para os médicos do CODU, eles, com esses dados, podem eles também interpretar um pouco aquilo que está a acontecer.
É evidente que nós não somos médicos, nem vamos diagnosticar ninguém, mas conseguimos ter, quando termos olhos na cara, muitas vezes, porque quando alguém vê alguém pálido e a suar, de certeza que essa pessoa ou esteve a correr ou não está bem, não é? Portanto, há aqui um conjunto de coisas que nós já fazemos, que, como há pouco se falava, que nós vamos fazer partos, alguém disse aqui da Ordem dos Enfermeiros, então o que é que nós andamos a fazer desde 2004? Aquelas crianças todas nasceram com quem dentro da ambulância? Foram com os seus deputados? É que, de certeza que não, foram connosco. Portanto, quando dizem... quando se afirma que nós vamos fazer partos de emergência, mas isso nós não fazemos. Por isso é que nós dizemos, muito daquelas competências que estão aqui descritas, já o fazemos. Não há aqui dúvidas. Portanto, é mentir ao dizer que nós vamos fazer agora. E pior, em sede de comissão. Perante os seus deputados, vocês são representantes do povo. Têm o direito à verdade. Portanto, é preciso perceber isto. E afirmá-lo aqui é muito perigoso, dizer desta forma. Portanto, eu quero agradecer também a palavras da sua deputada Teresa Queiro, porque acho que este processo também, como é óbvio, é de conhecimento da sua deputada e que tentamos ser o mais isentos possíveis. Nunca tentamos tirar ninguém do sistema. Antes, pelo contrário, sempre apoiamos também a integração dos enfermeiros, porque são atores principais neste sistema. Não podem ser excluídos, para que não haja dúvidas. Não podem ser excluídos. Ninguém pode ser excluído. Toda a gente é precisa. E aqui também se vê a nossa posição não corporativista. Os bombeiros e a Cruz Vermelha, desde que seja de uma forma profissional, têm que ter acesso a esta formação para ajudar as vítimas. Nós estamos aqui para as vítimas, não estamos para mais ninguém. Não estamos aqui para uma quintinha ou para uma capela. Portanto, é isso que se passa. Obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigada. Aproveito a oportunidade para agradecer todos os esclarecimentos prestados pelos sindicatos técnicos da ambulância de emergência. Penso que foi uma audiência muito oportuna. Vamos continuar com audiências sobre esta matéria. A próxima será do INEM. Dizer-vos que foi, de facto, muito esclarecedora, muitas vezes até levando ao pormenor quanto às competências. Muitos de nós têm conhecimentos específicos e qualificados em relação a essa área, mas a maior parte não tem, que é o meu caso. E também não reivindicamos competências que não são nossas. Penso que os senhores também não quereriam ouvir fazer leis. Bom, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, está terminada esta audição. Estamos ao dispor. Se necessitarem de enviar alguma documentação, é para a Comissão e esperamos poder vê-los novamente em sede de Comissão Parlamentar de Saúde, que é sinal de que vamos evoluindo nos nossos trabalhos, até porque, estando presente também uma petição, eu penso que este assunto vai ainda ficar na ordem do dia durante uns tempos. Senhores deputados, agradeço que não saiam, que eu vou mandar chamar a próxima audiência. Muito obrigada.